CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos hoje o livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, do nosso irmão Leon Denis. Eu ia falar duas vezes errado, ia falar Antônio de Aquino. Estamos aqui no capítulo em que trata das manifestações depois da morte. Está na página 109 desse livro aqui de São Celde. Estamos no... A Adilane vai ler o Evangelho e a gente começa o estudo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. O item 3. Diferentes categorias de mundo habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes um dos outros. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aquele cujos habitantes ainda são inferiores ao da Terra física e moralmente. Teve a vinheta? Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, a vida moral é quase nula, as paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Não sei porque toda hora eu estou lendo esse negócio aqui. Amigo Jesus, nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, com os benfeitores da nossa casa, para estudarmos a obra do nosso irmão Leon Denis, obra doutrinária, e pedimos então a Tua ajuda, a ajuda de Leon Denis, a ajuda do altivo, dos nossos dirigentes, dos nossos amigos, a Tua proteção para esse estudo, para a nossa casa e a proteção de Deus acima de tudo. Em nome desses amigos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão para, acima de tudo, em nome do amor de Jesus e de Deus, nosso Pai, iniciar os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Manifestações depois da morte. Vai, Adilane. Na análise precedente, acompanhamos o espírito do homem através de suas diferentes fases de desdobramento: sono comum, sono magnético, sonambulismo, transmissão do pensamento, telepatia sob todas as suas formas. Vimos sua sensibilidade e seus meios de percepção crescente. Crescerem, na medida de que os elos que o prendiam ao corpo se afrouxavam. Vamos vê-lo agora no estado de liberdade absoluta,
isto é, após a morte, manifestando-se ao mesmo tempo física e intelectualmente a seus amigos da terra. Nenhuma lacuna separa estes diferentes estados psíquicos. Ocorrendo estes fenômenos durante ou depois da vida material, são idênticos em suas causas, em suas leis, em seus efeitos. Eles se produzem segundo modos constantes. Então, na primeira parte, analisamos a manifestação dos encarnados, né? Através do sonambulismo, da transmissão do pensamento, do sono magnético, do sono comum. Agora será a manifestação dos desencarnados. O princípio é o mesmo. A lei é a mesma. Vamos lá. Há continuidade. Há continuidade absoluta e gradação entre todos estes fatos, assim sendo desaparecer a nação de assim sobrenatural. Sendo, desaparece a noção. A noção. Lê de novo. Há continuidade absoluta e gradação entre todos estes fatos, assim sendo, desaparece a noção de sobrenatural, que os fez serem considerados suspeitos pela ciência durante muito tempo. O velho adágio, a natureza não dá saltos, verifica-se uma vez mais. A morte não é um salto, é a separação e não a dissolução dos elementos que constituem o homem terrestre. É a passagem do mundo visível ao mundo invisível, cuja delimitação é puramente arbitrária e devida simplesmente à imperfeição de nossos sentidos. A vida de cada um de nós, no além, é o prolongamento natural e lógico da vida atual, o desenvolvimento da parte invisível de nosso ser. Existe encadeamento no domínio psíquico, assim como no domínio físico. Então, o que ele está dizendo? Que depois dessa vida, a morte é uma coisa natural. E há uma continuidade absoluta e gradação entre todos esses fatos. E com as experiências feitas, some o que é sobrenatural. Ele colocou aqui do velho adágio, a natureza não dá saltos. Então a morte é a continuidade da vida. Morreu, não vai se transformar, continua a caminhada do espírito, principalmente no início. Ele tem os mesmos desejos, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Não é que ele vai mudar, é que ele, estudando, aprendendo, não é que ele vai se esquecer quem ele deixou na Terra, nada disso. Ele vai vendo coisas que ele não via antes, vai se lembrando do passado, vai tomando conta novamente da vida espiritual, tomando conta de si, né? Se vendo como espírito imortal. Como ele disse, a natureza não dá saltos. Da mesma maneira que a gente dorme todos os dias e acorda dando continuidade à vida, a morte é você dormir o corpo para sempre e no dia seguinte você continuar a vida, né? Com saudade daqueles que você ama e vai tocando a vida.
estudando, trabalhando, aprendendo um pouco mais. Todas as vezes que a gente tem saudade de alguém que partiu, que a gente ama, eles percebem o nosso pensamento. E eles sentem também saudade. Eles também lembram. Quando alguém viaja, demora a vir, que a gente sente falta do outro. Só que eles fazem uma viagem que é mais ou menos longa, né? Depende do momento do reencontro do outro. Daqui a pouco a gente se encontra, né? Continua aí. Então há um encadeamento em tudo isso. Domínio físico e psíquico. Nós o vimos nos dois tipos de aparições, seja de vivos exteriorizados, seja de defuntos, é sempre a forma fluídica, este veículo da alma, reprodução ou antes, esboço do corpo físico, que se concretiza e se torna perceptível pelo sensitivo. A ciência, depois dos trabalhos de Becquerel, Curie, que é isso mais aí? Le Bon, esses nomes. E etc. Se familiariza a cada dia com esses estados sutis e invisíveis da matéria. Em uma palavra, com estes fluidos utilizados pelos espíritos em suas manifestações e que os espíritos conhecem bem, graças às descobertas recentes, a ciência entrou em contato com um mundo de elementos, de forças, de poderes desconhecidos e a possibilidade de formas de existência ignoradas há muito tempo. Apareceu-lhe, enfim. Então, quando ele fala aqui, a ciência, depois dos trabalhos de Becquerel, quem foi Becquerel? Foi um físico que levou à descoberta do fenômeno da radioatividade. A radioatividade você não vê, mas ela existe. Foi um físico francês. E quem foi Curie? Curie, como é que é o nome dele? Curie. Marie Curie, ou Pierre Curie. Foi um físico também. Ele tem um Pierre Curie e Marie Curie, ambos físicos. Pierre Curie foi um físico francês, pioneiro no estudo da cristalografia, magnetismo, piezoeletricidade e radioatividade. Ambos físicos, Becquerel, Curie, Le Bon, esses nomes que a Dilane aqui não sabe ler nem eu, Le Bon, tá? O Le Bon não é Leblon, não, é Le Bon. É. Le Bon. O nome dele é Le Bon. É aqui, todos físicos. Tem aqui Le Bon Café, isso eu não estou achando não. Mas foi também outro físico francês, enfim. Então, depois dessas descobertas da irradiação, dentre outros físicos que deram continuidade ao estudo do magnetismo, como fez ali o Becquerel, a ciência, depois dos trabalhos desses físicos, se familiariza a cada dia com os estados sutis, né, invisíveis da matéria. Como nós dissemos, você não vê a radioatividade, mas ela é funesta. Olha o que aconteceu lá em Chernobyl, não é? Em uma palavra, Aqui no Brasil também, quando abriram aquela cápsula, né? Foi um horror. E eles descobriram isso. O que ele está dizendo aqui,
que com isso você vai se familiarizando com os estados sutis da matéria. Né? Interessante, né? Em uma palavra, estes fluidos utilizados pelos espíritos em suas manifestações é o que os espíritos conhecem bem. Então os espíritos utilizam esses fluidos, que nós conhecemos bem através do magnetismo. Esses físicos estão dando lastro para a gente entender melhor, né? Essas forças invisíveis, mas que têm uma ação, que dá um resultado. Graças a descobertas recentes, a ciência entrou em contato com um mundo de elementos, de forças de poderes desconhecidos e a possibilidade de formas de existências ignoradas há muito tempo apareceu, enfim, não é? Aí diz que os sábios que estudaram os fenômenos espíritas, aí tem outro, os que estudaram os fenômenos espíritas, William Crookes, Russell Wallace, Dolly Wan, Aksakoff. Olha o Aksakoff aí, Adilane, você que gosta do Aksakoff. Eu vi. O Aksakoff foi um estudioso russo, né? Aksakoff, Lodge, Paul Gibier, Meyer, etc., constataram casos numerosos de aparições de pessoas falecidas. O espírito de Kate King, que se materializou durante 3 anos na casa do Sr. William Crookes, 3 anos, né? Caramba! Membro da Academia Real de Londres, foi fotografado em 26 de março de 1874, na presença de um grupo de experimentadores. Então esses sábios, aí você vê na mensagem que o Altivo deu aqui para a gente, que a gente precisa de homens simples, de homens sábios. O sábio estuda as leis de Deus. O homem de ciência está no livro dos Espíritos, estuda as leis físicas, as leis do homem. Me dá o livro dos Espíritos, pega aí, acho que é 612. A gente vai analisando o que a mensagem disse ali, o que ele quis dizer com aquilo. Aqui ele coloca esses homens como sábios. Deixa eu ver se é 612. Deixa eu ver, se for 612, fica fácil. Vamos ver se é. (612). Não é 612. Deixa eu ver se é 602. Eu sei que tem um 2. Não, também não é. Não faz mal. Então é 22. Vamos ver se é 22. Ah, é a 22 mesmo, tá vendo? Eu sabia que tinha um 2. Ó. Ele diz aqui na resposta, na 617. Qual é a abrangência das leis divinas? Pergunta 617. Qual é a abrangência das leis divinas? Concernem a outras coisas que não apenas a conduta moral? Na pergunta 617 do Livro dos Espíritos. Respondem os Espíritos. Todas as leis da natureza são leis divinas. Todas. Visto que Deus é o autor de todas elas. Então, esses Leblon, Becquerel, Curie, esses físicos, estavam estudando leis divinas, leis da natureza. Todas. Porque Deus é o autor de tudo. Agora ele diz aqui, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda da alma e as pratica. O sábio estuda as leis da matéria. E o homem de bem estuda as leis morais, né? As leis, e praticam. Então, quando ele diz aqui, os sábios que estudaram o fenômeno espírita eram sábios. E também homens de bem, porque esses aqui estão estudando as leis que mostram a realidade da vida espiritual. Então ele disse alguns nomes. O Sr. William Crookes, que a gente já falou bastante aqui, né? Quem foi o William Crookes?
o cientista inglês que pesquisou o médium Florence Cook, que materializava o espírito Kate King. Russell Wallace. Russell Wallace, ele pesquisou, você sabia que Russell Wallace pesquisou a evolução da espécie junto com Darwin? Eles eram amigos. Só que Charles Darwin, ele não levou em conta a questão do espírito, e Russell Wallace sim. Russell Wallace levou em consideração um princípio inteligente na evolução das espécies. Russell Wallace foi deixado de lado e seguiram com Darwin. Interessante isso, né? E continua aqui outros nomes, como Aksakoff, também materializando o espírito, estudando a vida espiritual. Tem um livro aí do Aksakoff. O Lodge de Paul, Gibier, Meyers constataram casos numerosos de aparições de pessoas físicas. O espírito de Kate King se materializou durante 3 anos na casa do Sr. William Crookes, membro da Academia Real de Londres, foi fotografado. O mesmo se deu com os espíritos Abdallah e John King, fotografados por Aksakoff. O acadêmico Russell Wallace e o Dr. Thompson obtiveram a fotografia espírita de suas mães falecidas há muitos anos. Então está falando de homens sábios, homens de ciências, que estudaram o mundo espiritual, que revelaram o mundo espiritual. Mas essas notícias não vale a pena dar, era para estar divulgando direto na televisão, nos jornais, falando da realidade do mundo espiritual, propiciando então uma mudança moral nas atitudes dos homens, né? Uma mudança grande, se isso fosse noticiado. Mas a gente só estuda aqui, reservadamente, em casas espíritas. A gente faz o que pode na divulgação dessas ideias, né? De que a morte não existe. Meyers, Frederick Meyers, continua aí, Adilane. Meyers. Pode ler. Na última linha, Meyers fala de 231 casos Meyers fala de 231 casos de aparições de pessoas mortas. Cita alguns retirados do plasma. Assinalemos entre eles uma aparição que anunciava uma morte iminente. Um representante comercial, homem muito positivo, teve certa manhã a visão de uma de suas irmãs, morta havia 9 anos. Quando contou o fato à sua família, foi ouvido com incredulidade e ceticismo. Mas, ao descrever a visão, mencionou um arranhão no rosto dela. Este detalhe impressionou tanto sua mãe que ela caiu desmaiada. Retomando a consciência, contou que fora ela quem involuntariamente arranhara sua filha no momento de colocá-la no caixão, e que ela o dissimulara, maquiando-a, de modo que ninguém sabia daquele detalhe. O fato de ter sido percebido por seu filho era, pois, uma prova da verdade, da veracidade de sua visão. E ela viu neste caso também o anúncio de sua morte, que, de fato, sobreveio algumas semanas depois. Fato interessante, né? Ninguém acreditava, mas quando ele contou o detalhe
do arranhão no rosto, sua mãe sabia. Sua mãe sabia. Frederick William Henry Myers foi um intelectual, ensaísta e poeta britânico, notabilizando-se como um dos pioneiros da pesquisa de fenômenos paranormais no final do século XIX e cofundador da Sociedade de Psicanalítica. Enfim, foi um grande pesquisador dos fenômenos paranormais. Então ele conta esse caso aí, dentre 231 que ele pesquisou. Então ele está falando aqui desses pesquisadores da vida do além-túmulo, né? Citem-se igualmente os seguintes casos: o de um jovem que combinou, se morresse primeiro, aparecer a uma jovem, sem contudo assustar muito. De fato, ele apareceu um ano depois, a irmã daquela jovem, no momento em que ela ia entrar num veículo. Citem-se igualmente os seguintes casos. Aí ele dá o primeiro caso, né? De um jovem que combinou, se morresse primeiro, aparecer a uma jovem, sem contudo a assustar muito. E de fato ele apareceu um ano depois, a irmã daquela jovem, no momento que ela ia entrar no veículo. Um outro caso, da senhora Frevre. Enquanto viva, ela gostava de frequentar o cemitério e de passear à volta do túmulo do seu marido. Foi vista 7 ou 8 dias depois de morta por um jardineiro que passava por ali. Outro caso de um pai de família morto em viagem que apareceu a sua filha com roupas desconhecidas, com as quais pessoas estranhas o vestiram depois de sua morte. Falou-lhe de uma quantia que ela não sabia que ele tivesse em seu poder. A veracidade desses dois fatos foi reconhecida posteriormente. Enfim, outro caso aqui de Roberto Mackenzie. Apareceu a seu patrão quando se ainda lhe ignorava a morte, para refutar a acusação de suicídio que lhe faziam. Reconheceu-se que aquela acusação era falsa e que sua morte foi acidental. Enfim, casos que eles foram enumerando aqui para comprovar que a vida continua, né? Alguns dos fatos que foram comprovados depois. Tudo bem até aí? Eu tinha um colega que ele era evangélico, ele era pastor, muito meu amigo, o Valmir. O Valmir desencarnou de leucemia. E acabou, o coração começa a tomar a quimioterapia, enfraquece o coração e desencarnou. Então a gente conversava muito. Eu gostava dele, ele gostava de mim. Aí ele falou assim: Nilton, se você fala o que é verdade, porque ele vivia me futucando, né? Perguntando sobre a doutrina espírita. E eu falava com ele, né? A Lourdinha também, amiga da esposa dele, é uma pessoa boa. Aí ele disse assim: quando eu morrer, se isso tudo for verdade, eu vou vir puxar a tua perna. Até hoje ele não veio puxar a minha perna, né? Agora não sei também onde ele está. Não sei também onde ele está. Mas engraçado você ver. Uma vez eu perguntei lá para o Altivo sobre o Valmir, como é que ele estava. Aí o doutor Herman que respondeu, escreveu, dando notícia do Valmir. Ele disse assim, ele não sabia que o Valmir, eu não coloquei que ele era evangélico, que era pastor, nada disso. Aí ele escreveu assim, dizendo, ele usou esse termo mesmo, ele como era gente boa, ele foi acolhido numa colônia em que espíritos pensavam como ele. E que paulatinamente ele ia acordando para as verdades de Jesus, para as verdades evangélicas. Paulatinamente. Engraçado, interessante, né? Então ele foi para um lugar que tinham muitos espíritos que pensavam como ele, e você não vai ficar dormindo, né? Acorda, você não morreu, você também não está no céu. Estou no céu, não, isso aqui não é o céu. Mas também não está no inferno.
Então hoje ele deve dizer, o Newton tinha razão. Tinha um outro que dizia assim, para eles refletirem. Tem um outro amigo, esse está encarnado ainda, ele é pastor evangélico da igreja, uma igreja grande, Assembleia de Deus. Ele dizia assim para mim, também era amigo lá, eu dava melhor com eles do que com os outros, né? Viajava muito, estava junto, a gente batia papo. Ele, Newton, eu tenho uma vantagem sobre você. Ele dizia assim, eu tenho uma vantagem. Se o que você diz é verdade, eu vou ter a oportunidade de reencarnar, de voltar. Agora, se o que eu digo é verdade, você está ferrado. Como é que é o orgulho, né? Eu pensei que ele ia falar, eu vou ter a oportunidade de puxar no seu pé. Mas é um raciocínio lógico, né? É ou não é? Eu estou bem, eu não comungo com as suas ideias, mas se você tiver certo, eu vou ter oportunidade, você não. Então são as coisas engraçadas, né? Então vamos lá, aí continua aqui. Numa ata, aqui não é isso? Não, no Congresso. No Congresso Espiritualista ocorrido em Paris em 1900, na sessão do dia 23 de setembro, o Dr. Bayol, né, senador do lugar aqui, ex-governador de Dahomey, expunha verbalmente os fenômenos de aparições que testemunhou em Arles e em Euguires. O fantasma de Acela, jovem romana cujo túmulo fica em Arles, no cemitério antigo dos Aliscamps, materializou-se a ponto de deixar a marca do seu rosto na parafina fervente. Não era oca, como se produzem habitualmente os moldes, mas em relevo, o que seria impossível a qualquer ser vivente. Claro, a parafina ferve, né? Ferve. Aí ela botou o rosto, moldou o rosto ali, parafina. Estas experiências, cercadas de todas as precauções necessárias, ocorreram na presença de pessoas como o prefeito de Buches, o poeta Mistral, um general de divisão, médico, advogados. Então ele cita pessoas importantes que comprovam o fenômeno. Tudo isso aqui são experiências para dizer que a vida continua. E tem um monte de gente que ainda hoje diz assim, ninguém veio de lá para me contar nada, não é? Está igual a Dilane, eu quero ver a Lurdinha todo dia, eu rezo. Um dia Deus vai cansar, né? Vai deixar eu ver, eu sonhar. Aí a Dilane disse assim, o senhor não vê porque não quer. Poxa, não é bem assim, né? Mas o outro não escuta os espíritos porque não querem, a verdade é essa. Porque eles estão aí dizendo, a vida continua. Você bota aqui no Google, aparece um montão, e tem muita experiência de gente, pessoas que tiveram nome, pessoas consideradas na sociedade. Por isso ele bota o título de prefeito, de general, de pessoas que eram conhecidas na sociedade na época e que testemunharam o fato. Uma ata de 11 de fevereiro de 1904, publicada na Revista de Paris, o professor da Universidade de Roma, um dos partidários mais respeitáveis da jovem escola psicológica italiana, conhecido na França por suas conferências sobre a obra de Auguste Comte, na Sorbonne, deu um testemunho público sobre a realidade das manifestações de espíritos, entre outras, a de sua própria irmã falecida em Cremona, fazia 3 anos. Eis um trecho desta ata. O que houve de mais maravilhoso nesta sessão foram as aparições, que eram de natureza luminosa, embora se tenham produzido na penumbra. Foram 9. Todos os assistentes puderam vê-las. As 3 primeiras foram
as que reproduziram o semblante da irmã do professor Milese, morta há 3 anos, em Cremona, no convento das Filhas do Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, com a idade de 32 anos. Sorridente, ela apareceu com seu habitual sorriso delicado. Então, o que ele disse? Continua a mesma coisa. Continua. Às vezes eu tenho, não sei se é da minha cabeça, a hora que a gente está acordando ali, está meio que acordado, tem uns sonhos esquisitos, né? Umas coisas esquisitas que vêm na cabeça. Não sei se é lembrança de algum lugar que a gente vem. Hoje foi um desses dias. Aí eu fico me perguntando, se eu tenho essa lembrança, por que eu não posso ter a lembrança de alguém que eu amo? Né? Nunca sonhei. Ó, o meu pai tem 32 anos que morreu. Nunca sonhei. Minha mãe. Não. Sentir a gente sente, né? Mas se sonhar, você vê. Aí você... Mas lá no livro dos Espíritos explica isso. Entra aqui e sai aqui, tá? O que ele está falando. É o corpo físico, é a organização fisiológica. Deu tudo para Dilane e não me deu nada. Né? Mas é a organização física mesmo, é isso que impede você de... Mas, por um lado, isso é bom, porque você fica... Por um lado é bom porque você fica... Você fica, como que diz, você fica mais livre para poder afirmar esses fatos todos. Eu não vejo, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza por causa do conhecimento, do estudo. É lógico, é uma lógica. Né? Eu não estou dizendo aqui viajando na maionese com ninguém, porque eu não vejo. É uma lógica. Engraçado, acabou a aula, a moça que estava sentada aqui, aquela senhora... É bom que ele não é chamado de maluco, né? Está ótimo por isso. Estava com espírito. Já tem livro aqui que isso é coisa de maluco. Vocês saíram daqui, acabou a primeira aula, e nós falamos dos suicidas, e quando eu olhei o relógio e vi que estava em cima da hora, eu fiz a prece, mas não fiz a prece pelos suicidas, deveria ter feito, né? Que a gente falou de suicídio o tempo todo. Eu fiz depois, não tinha ninguém aqui, a Dilane sentou aqui, a menina, aí eu pedi a Jesus por eles, fiz a prece como deveria ter feito. Mas ela incorporou o espírito aqui, ela estava com o espírito. Saiu todo mundo, ela ficou aí sentada. Aí ela modificou totalmente, a gente deu o passe nela, ela pegou a bolsinha, foi embora, foi trabalhar. Saiu bem. E o senhor queria que a moça fosse trabalhar com o espírito grudado nela. Não, eu não falei que ela tinha que trabalhar com o espírito grudado. O que eu falei? Ela ia ficar mal hoje. Ela ia ficar mal. Não, eu não falei. Conversa com a Dilane ali. Porque eu estava com a minha cabeça toda no trabalho que eu tinha acabado de fazer. Estava falando. Eu preciso de um passe. Eu falei, senta aí. Assiste que vai melhorar. Ela, não, eu posso, eu tenho que ir trabalhar. Eu falei, senta aí um pouquinho, espera aí. Aí a Dilane chegou, conversa com a Dilane. E eu fui ver outra coisa. Porque eu queria tirar da cabeça ali tudo que eu estava falando. Aí eu entendi assim a Dilane falar, chama o Marquinhos para dar o passe nela. Eu falei, Marquinhos, vai dar o passe nela. Não foi? Mas o que ela me disse? Aí ela falou assim, o que ela falou na verdade? Deixa o Marquinhos e vem dar o passe nela. Olha como é que a gente entende errado. Deixa o Marquinhos, que o Marquinhos estava ali vendo no computador, e vem dar o passe nela. Eu entendi. Chama o Marquinhos e dá o passe nela. Eu falei, que bom, vai o Marquinhos dar o passe nela. Aí chegou aqui, mas... chegou Nem aqui... foi com esse carinhosinho, né, Andressa? Chegou aqui, ele me ajudou ali, a gente deu o passe nela e ela ficou bem. Então prova que tem algo a mais, algo diferente, que não é a pessoa.
Ela chegou num estado, ficou num outro estado e depois melhorou novamente e foi embora para casa. Médium, que está sem trabalhar há muito tempo, porque mudou, saiu de casa espírita fechou, então vem com suas dificuldades mediúnicas, né? Vamos continuar aqui. Vou contar aqui uns casos, um pouco mais para soltar um pouco a gente. Em seu livro La Morte, deve ser La Morte, né? L'amour et son. Poxa, é francês, olha aí. Dizem que eu já fui francês, dizem por aí. Eu não sei falar, só sei nada. Nada, nenhuma vírgula em francês. Ô cabecinha dura, né? Caramba, mal sei falar o português. Então Camille Flammarion era um astrônomo, amigo de Kardec, relata a aparição simultânea do almirante Peron, né, em Toulon, a 2 oficiais que o conheciam e não sabiam de sua morte. Um, capitão de fragata, o outro, mecânico-chefe da marinha, tinham feito parte do Estado-Maior do almirante, quando ele comandava a esquadra em operação no Mediterrâneo. Os dois, em lugares distantes, foram acordados pela aparição, e os detalhes de suas visões foram absolutamente concordes. No grupo de estudos, é interessante isso, né? Os dois viram a mesma aparição em lugares distantes e não sabiam que o almirante tinha morrido. No grupo de estudos que dirigi durante muito tempo em Tor, os médiuns descreviam aparições de pessoas falecidas, que só eles conseguiam ver. É verdade, mas que eles nunca tinham conhecido, jamais tinham visto imagem alguma que as representasse, nem ouvido descrição alguma sobre elas, e depois de suas indicações eram reconhecidas pelos assistentes. Às vezes, os espíritos se materializam a ponto de poder escrever em presença de pessoas encarnadas e à vista deles numerosas mensagens que ficam como prova de sua passagem. Este foi o caso da esposa do banqueiro Livermore, cuja letra foi considerada idêntica à que tinha durante a sua existência terrestre. Interessante, né? O espírito se materializa, escreve uma carta na frente de todo mundo e o marido reconhece a letra dela. A letra da Lourdinha eu conheço, é inigualável. A letrinha dela bem trabalhadinha, bem redondinha. Se ela escrever, eu sei que é ela. Se escrever com a letra dela, eu sei. Se ela escrever, né? Como ele disse aqui, a letra era da esposa. Mais frequentemente ainda, os espíritos incorporam nos invólucros dos médios adormecidos. Falam, escrevem, gesticulam, conversam com os assistentes e fornecem provas exatas da sua identidade. Aí é a incorporação. Então, tantos fenômenos interessantes, né, para comprovar a mediunidade. Você ainda tem esses fenômenos, mas são menos abundantes, porque já é matéria dada. Já é matéria dada, isso está escrito, está assinalado. É só a pessoa ler, estudar. Eu nunca frequentei terreiro de Umbanda, nem de Candomblé, nunca frequentei. Para dizer que eu nunca fui, eu fui num terreiro de Umbanda para dar aula do Livro dos Espíritos. Eles pediram apoio ao Centro Espírita Leon Denis, e eu trabalhava lá no Leon Denis e ia dar aula do Livro dos Espíritos lá no terreiro de Umbanda. Eu entrava, dava a minha aula, eles tinham aquele jeitinho deles lá, todos eles entravam, tinham uns banquinhos e usavam branco, e a gente dava aula, acabou a aula, tirava as dúvidas e ia embora. Interessante que a gente deu aula do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, e ao longo do tempo, o ano foi passando, eles foram deixando de usar a roupa branca, de sentar no banquinho, de fazer aquele gesto que eles faziam, que eles tinham todo um ritual, a maneira deles trabalharem. Dizem, eu não sei, eu nunca vi também, que tem fenômenos interessantíssimos. Ainda tem. Nesses terreiros tem. Eu desconheço porque eu nunca fui.
Então não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas pessoas contam fenômenos interessantes que acontecem ainda com esses médiuns. O Altivo gostava de contar, ele contava cada um interessante que... Vou contar um que ele contava, que ele contou, para vocês ficarem... Ele disse que tinha uma senhora que ela fazia cura, o espírito incorporava nela, né? E às vezes ela entrava no mato, ela sumia no mato ali na floresta da Tijuca, 2, 3 dias, sumia, incorporada. Depois ela voltava, cheia de erva na mão, cheia de planta na mão, para fazer os chás lá, para fazer as curas dela. E curava. Um dia, ela disse que ele viu a pessoa, chegou um camarada com a perna cheia de ferida, com pus, uma perna toda purulenta. O espírito pegou, olhou para eles, quem estava ali perto, disse assim: vocês não vão contar para ela o que eu vou fazer, vocês não vão contar para ela. Diz que ele metia a boca na ferida, chupava e cuspia. Via um monte de barbante, de pus, um monte de coisa junto. Ele metia a boca, chupava a ferida e cuspia. Agora, você faz isso? Alguém de sã consciência vai fazer isso? Ele diz: não conte para ela, porque sabia que ela não ia fazer aquilo. Ela mesmo não ia ficar com nojo, né? Ela mesmo não faria. E assim, ele curou a ferida da pessoa. Um espírito vai incorporar na Dilane e vai puxar barata lá do... Se falar a palavra barata, ela já fica passando mal, só em falar. Então, são fenômenos interessantíssimos. Ele contou um também que ele viu lá da médium, ele disse que foi lá, ele visitou lá no início, ele visitava, ou trabalhou lá na cabana Antônio de Aquino. Ele disse que tinha uma médium descrente, a médium era descrente, mas era médium mesmo. Aí disse que o espírito falou assim, fez com ela o seguinte, pegou uma vela, acendeu a vela, jogou a vela no alto, jogou a vela bem alto, a vela foi para o alto acesa, a vela não apagou, foi lá no alto, veio descendo, rolando, ela abaixou, a vela, caiu aqui no pescoço aqui, né? E ela ficou arriada com a vela ali, o trabalho inteirinho, andando para lá e para cá, arriada com a vela ali, até o final da sessão. E o Espírito falou, isso é para ela acreditar. Isso é para ela acreditar, deixar de ser descrente. Diz que ela ficou a sessão toda andando abaixada com a vela na cocunda. Então, na nuca, né? Então, são fenômenos interessantes, né? Você vai dizer, poxa, não tem espírito? Como assim? Uns que eu já falei para vocês, que eu fui ver, foi a cirurgia que o médium fazia. Eu já contei para vocês. Não tem como você dizer que não é fenômeno. O Joaquim contou que ele viu, um amigo lá do CELD, lá nos fenômenos, a mesa com um pé desenhado, pé grosso desenhado, e ela fina aqui no meio, e depois ela engrossa de novo. E a argola, bem na parte fina, não tinha como a argola passar. E está lá no meio do pé da mesa. Então são fenômenos que comprovam, pelo menos devia aguçar aos homens de ciência a estudar, né, a pesquisar. Tem alguma coisa aí que não está batendo com a nossa realidade. Então só pode ser a realidade do mundo espiritual. E esses sábios assim o fizeram. Então ele vai contar aqui onde é que a gente parou? Mais frequentemente, onde é que está? Nesses fenômenos, o médium abandona momentaneamente o corpo, é isso aí, né?
a substituição da personalidade é completa. A linguagem, a atitude, a letra, os trejeitos fisionômicos são os de um espírito estranho ao organismo do qual dispõe por alguns instantes. É o fenômeno da incorporação, que Kardec não fala nesse fenômeno, que Leon Denis fala ali no invisível, que nós já estudamos. Kardec fala da possessão, mas o nome não retrata bem o fenômeno. A incorporação é melhor, porque a possessão dá a ideia de que você tomou o corpo, e ninguém toma o corpo do outro e possui o corpo do outro de uma vez. Né? Não tem palavras. Os fatos de incorporação da senhora Piper, minuciosamente observados e verificados pelo doutor. Olha só, esse fato é interessante. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vamos lá. Os fatos de incorporação da senhora Piper, minuciosamente observados e verificados pelo doutor Hudson, né? Os professores Hislop, William James, Newbold, o Lord Himeas, são aqueles sábios que a gente viu ali que pesquisaram os fenômenos psíquicos. Constitui o feixe de prova mais poderoso em favor da sobrevivência. A personalidade de G. Pallian, que é o espírito, né? Revelou-se pós-morte, né? Pós-morte. E seus próprios parentes, seu pai, sua mãe, assim como amigos de infância, umas 30 vezes, a ponto de não deixar dúvida alguma no espírito deles sobre a causa daquelas manifestações. Então o espírito se manifestou aos parentes 30 vezes, sem deixar dúvida. Foi assim também que no caso do professor Hislop, que tendo proposto ao espírito do seu pai 205 perguntas, olha a pesquisa aqui, como foi mesmo trabalhado para se verificar o fato, se é verdadeiro ou não. O camarada fez 205 perguntas ao espírito, para tentar pegar o espírito da mentira, né? Para tentar desmistificar sobre temas que ele mesmo ignorava. Obteve 152 respostas exatas, 16 inexatas, 37 duvidosas, por impossibilidade de serem investigadas. Estas verificações ocorreram durante numerosas viagens efetuadas através dos Estados Unidos para conseguir conhecer detalhadamente a história da família Hislop, antes do nascimento do professor, história à qual se referiam aquelas perguntas. Poxa, queriam saber da história da família dele antes dele nascer, não é isso? Não, foram percorrer os Estados Unidos para saber se as histórias que ele contava eram verdadeiras, né? Que eles não sabiam, faziam pergunta, mas não sabiam se a resposta era verdadeira ou não. Nos Anais da Psicologia de Paris de junho de 1907, registra o seguinte fato, igualmente ocorrido na América. O grande Luiz Edmond presenciava a Corte Suprema de Justiça do Estado de Nova York, vice-presidente do Senado dos Estados Unidos, tinha uma filha cuja mediunidade se manifestou através de fenômenos espontâneos que aconteciam em torno dela e que não tardaram a despertar a curiosidade, de tal modo que ela se pôs a frequentar as sessões espíritas. Foi assim que tornou o médium falante, quando uma outra personalidade se manifestava através dela. Laura, às vezes falava línguas diferentes que não conhecia. Uma noite, quando cerca de 12 pessoas estavam reunidas na casa do Sr. Edmond em Nova York, o Sr. Green, artista nova-iorquino, chegou acompanhado de um homem que apresentou como Sr. Evangelides, da Grécia. Logo uma personalidade se manifestou pela Sra. Laura. Dirigiu-se em inglês ao visitante, comunicando-lhe um grande número de fatos para provar que era um amigo do Sr. Evangelides, falecido havia vários anos, em sua casa,
personalidade de cuja existência nenhum dos assistentes sabia. De vez em quando, a jovem pronunciava palavras e frases inteiras em grego, o que permitiu ao senhor Evangelídes perguntar-lhe se ele próprio podia falar em grego. Realmente ele falava inglês com dificuldade. A conversa continuou em grego da parte do senhor Evangelídes e alternadamente em grego e em inglês da parte da senhora Laura. Em alguns momentos, Evangelídes parecia muito comovido. No dia seguinte, reiniciou a conversa com a senhora Laura. Depois explicou aos assistentes que a personalidade invisível que parecia manifestar-se através da médium era a mesma de um amigo íntimo seu, morto na Grécia, o irmão do patriota grego Mark Botzaris. Esse amigo informava o próprio Evangelídes na morte de um de seus filhos que ficara na Grécia e estava bem no momento em que seu pai partira para a América. Evangelídes ainda retornou várias vezes à casa do senhor Edmondes e 10 dias depois daquela primeira visita comunicou-lhe que acabara de receber uma carta avisando-o da morte do seu filho. Essa carta deveria estar a caminho no momento em que aconteceu a primeira conversa do senhor Evangelídes com a senhora Laura. Então, uns fenômenos diferentes, né? Falava em grego, mas ele, porque morava lá na Grécia, falava com dificuldade o inglês, aí falou que o filho ia morrer, mas a carta demorava, e depois eles constataram a morte do filho. Às vezes uma mensagem levava 7 dias para chegar no local, e era mais, tudo e mais alguma coisa. Esse senhor Hudson, que eu falei que ia contar umas coisas para vocês, ele ficou, a gente estudou lá no livro No Invisível, não sei se vocês lembram, no pé da senhora não sei se foi a Delfina de Girardin, não, a outra, tem a senhora Piper, Delfina de Girardin, e tem o Eusapia Paladino. Ele ficou 12 anos no pé da Eusapia Paladino, lembra? Pior que o cara não veio, né? Mas ele vai vir. Eu vou ligar para ele. Vai ter que ir agora? 1 minuto que eu vou encerrar. Ele ficou 12 anos para comprovar o fenômeno. O altivo disse que conheceu ele trabalhava lá perto do altivo, esse Hudson. Ele falou assim, ele continua o mesmo descrente, sempre pesquisando, querendo comprovar o fenômeno. E o altivo deu de presente a ele o livro Céu e Inferno. Diz que ele leu, depois disse assim, interessante, mas... Há controvérsias, é igual aquele, né? Há controvérsias. Interessante, mas há controvérsias. Ele ficou 12 anos no pé da moça para pegar fraude. Que cara chato. E a paciência dela, né? Isso também dá encontro. A pessoa que fica negando, ela também está puxando foco para ela. Até que um dia ela... Holofote para ela, né? Teve um dia que ela se invocou e disse assim, olha, você quer saber da sua mãe? Eu sou capaz de trazê-la daqui e você conversar com ela. Aí materializou a mãe dele lá, e aí ele parou com a dúvida dele. Interessante. Para a gente terminar aqui agora, é sempre uma porção de fenômenos constatando que a vida continua, né? Ele vai contar outro aqui, a gente vai parar por aqui, vamos fazer a prece. Eu iria até o 8, mas a gente vai semana que vem, está pertinho, a gente vai continuar nesses fenômenos. A gente continua. Gostaria de dizer ao senhor, continua aqui, porque já também está com 1 hora de estudo aqui. Passou rápido, né? Então vamos agradecer. A gente agradece a esses espíritos. Agradecemos a Leon Denis por trazer a pesquisa desses irmãos. Agradecemos a dedicação deles na análise dos fenômenos, comprovando assim a vida após a morte, deixando-nos um legado de uma riqueza imensurável
que através da razão a nossa crença se fortalece, não nos deixando dúvida nenhuma a respeito da vida além da morte. Obrigado a todos esses companheiros que citaram, os nomes foram citados na obra de Leon Denis. Agradecemos a Leon Denis por concatenar essas ideias. Agradecemos o seu esforço, a sua dedicação para comprovar a vida, a mesma vida que Jesus disse e comprovou através da materialização, junto a Maria Madalena e aos seus apóstolos. Obrigado. Obrigado, Allan Kardec, mestre querido, que embasou todos esses pesquisadores. Obrigado, Jesus. Em nome da espiritualidade amiga que dirige a nossa casa de amor, nosso irmão altivo, todos vocês, queridos irmãos. Em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, que tudo deve ser feito com muito amor. Em nome do nosso amor, Lourdinha. Mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus e de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.